Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, Carolina França. Vídeo difícil, que eu segurei alguns meses pra começar a falar sobre isso. Mas, sim, se você tá vendo no título, eu mudei de igreja, saí da igreja que eu voltei pra Jesus. Eu acho que eu não voltei pra Jesus por conta daquela igreja, sabe? Eu tava procurando um lugar onde eu me sentisse bem e ali foi um lugar que me acolheu no momento. Não me acolheu 100%? Não. Mas me acolheu. Me acolheu na primeira instância. E como eu tenho muito do dons de motivar, de animar, de fazer as pessoas ficarem bem, de corrigir no amor e às vezes também na correção mais dura, as pessoas acabavam vindo a mim para pedir conselho e tal. E eu acabava ficando dentro da igreja, né? Era uma igreja que ia contra o que eu fui criada. Por quê? Porque eu vim de uma igreja presbiteriana, talvez. Uma igreja que acredita nos dons espirituais, acredita que o Senhor manifesta e faz. Então, por ser criado de uma forma, eu tinha muitas dúvidas. Eu acho que foi essas dúvidas que sempre me fez perguntar muito aos pastores, né? Eu perguntava, eu ia atrás e tal. Só que no começo, que eu entrei nessa igreja, algumas coisas me assustavam, outras não, outras eu achava que, tudo bem e tal. Até porque minha mãe e minha avó sempre me levavam a esses cultos de quinta-feira, na casa de fulano de tal. Então sempre tive uma revelação. Pra mim, nada demais. Nunca se foi revelado algo a mim, né? Mas algo que nunca me preocupou. Porém, entretanto e todavia, nos cultos começaram a ser rotineiros, sabe? Deus toda vez se revelava pós-culto. Toda vez começava, fulano de tal é uma bênção, ele é um anjo do Senhor, ele é usado pelo Senhor e tal. E isso começou a me assustar, porque o Espírito Santo faz de formas diferentes, em momentos diferentes, em constantes circunstâncias. Eu creio nisso, só que sempre no mesmo horário, no mesmo dia, toda quarta-feira. Será que segunda-feira Deus não revela, não? E aí eu comecei a pensar. Não tô aqui dizendo que a igreja é uma fajuta, só que estou aqui dizendo que a gente tem que começar a se preocupar com igrejas, com cultos, que toda pregação é pro nosso ego. Por exemplo, você, se aceitar Jesus, se voltar para Jesus, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Se você obedecer, se você for temente ao Senhor, você vai conquistar as coisas. Não, porque o ladrão, ele tem várias coisas antes dele ser preso. Mas é questão de... Nem tudo convém a você, sabe? Gente, também não precisa entender que se eu tô com Jesus, eu vou ter uma vida boa. Não, porque se você foi um ladrão e se você se redimir, você vai ter que ser preso, você vai ter que pagar as consequências pelo erro que você fez. Aceitando Jesus, todos os seus pecados são perdoados diante ao Pai. Mas na terra, você ainda vai ter que trabalhar, ser justificado. Você vai ter que acordar cedo, sentar, estudar. Eu aceitei Jesus, eu vou me candidatar numa prova de concurso que eu vou passar. Se você não estudar, você não vai passar. Se você não se dedicar, você não vai conseguir. Se você não persistir, você não vai conseguir crescer, não vai conseguir ter algo. O problema dessas igrejas hoje, e a antiga igreja que eu frequentava, estava começando a se tornar isso, né? Começando a ser um culto mais coach, um culto de você pode, você consegue, você vai receber essa chave, você vai ter isso, você vai ter aquilo, do que o real evangelho. O real evangelho carregue a cruz. No dia que você aceitar Jesus, você vai ter que carregar a cruz e seguir ele. A sua cruz. Não é de ninguém, não é a do pastor, é a sua, é os seus pecados, é as suas consequências, é os seus pensamentos, é as suas crenças limitantes, é os seus medos. E seguir Jesus. Se tornar nova criatura não é dizer que, aceitei Jesus, vou ganhar na Mega Sena, vou ter o melhor emprego. Não! Deus abençoa, não estou dizendo que o Senhor não nos abençoa. E
por a gente ser filhos deles ou não. Deus abençoa aqueles que persistem, aqueles que continuam, aqueles que batalham, aqueles que são econômicos, aqueles que lutam por algo, aqueles que têm um pensamento que investem em algo. Agora, não tem como você falar que no momento que eu aceitar Jesus, eu vou ter o melhor emprego, a minha vida vai mudar, eu vou receber um cheque, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. E você começa a se assustar, porque numa igreja onde só fala para alimentar o meu ego de que eu vou ser, eu posso, eu consigo, eu isso, eu tô indo mais numa sessão de terapia no psicólogo do que por si só uma igreja onde a gente ouve a palavra, onde a gente é alimentado. Palavra do Senhor é muito mais para te confrontar do que para alimentar o seu ego, para falar, você pode. Claro que você é filho, no momento que você é filho, você é abençoado, você é protegido, eu sempre falo que eu sou a queridinha de Jesus, né? Eu ouvi uma pastora falando isso, eu falei, cara, é muito real, eu sou a queridinha de Jesus, que quando eu peço ao Senhor, quando tá nos caminhos dele, na vontade dele, consigo realizar. Tem muitas coisas que eu pedi ao Senhor e não aconteceram, mas tem muitas outras que o Senhor teve misericórdia de mim. Mas não é só porque eu aceitei a Jesus, é porque eu tive um momento de comunhão. Eu busquei o Senhor, eu sou obediente, eu sou persistente, eu continuo insistindo, eu tô aqui. Por exemplo, o meu canal do YouTube vai fazer 2 anos e eu não sou monetizada. E não é por isso que eu fico assim, ai Deus, será que meus vídeos não estão falando para as pessoas? Não, eu continuo crendo que os meus vídeos estão falando para alguém, seja para uma pessoa, seja para 1000 pessoas, seja para 1 milhão de pessoas, vai estar falando para alguém. E a gente tem que entender que tudo tem que ser para honrar o Senhor, é para glorificar o nome de Deus, seja nas dificuldades ou não. Então, não fique nessa neura de que, ai, eu preciso ir para uma igreja para receber uma chave. Não, você não precisa ir a uma igreja para ouvir alguém falando que você vai crescer, que você vai ser alguém melhor, que você vai mudar a sua história. Não é. Tudo depende de como você vai reagir às circunstâncias e se é a vontade do Senhor para isso. A vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Entende como é a proporção das circunstâncias de tudo é a vontade do Senhor e que a gente tem que tomar um cuidado com esse tipo de culto, onde é só pro nosso ego, é só pra gente crescer, a gente vai ser alguém melhor, a gente quando tiver Jesus, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter algo melhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Tive experiências maravilhosas com Jesus lá na outra igreja, aprendi muitas coisas. Carol se mudou e voltou para uma igreja diferente? Não, voltei para a igreja onde eu nasci, onde eu fiz parte a minha infância toda. Eu entendo que é mais racional um culto do que mais espiritual, que eu preciso entender mais o que está sendo pregado do que levantar a mão e falar glória a Deus, eu recebo, porque falar glória a Deus, eu recebo, sem entender o que eu estou aceitando, é a mesma coisa do que eu ir em outras seitas e falar, eu recebo, e você não tá entendendo que aquilo é algo ruim. É complicado de se falar toda hora, eu recebo, eu quero, eu isso, eu aquilo, eu pego essa chave, eu vou mudar minha história e tal, se você vai sair do culto sem entender o que tá realmente sendo pregado. Palavra do Senhor precisa ter algo que encha o seu coração, mas encha o seu coração de confronto, enche o seu coração de amor, enche o seu coração de pensamentos retos, porque Jesus é reto. E não é assim, Jesus fez assim, então eu consigo fazer de um outro jeito assim, porque eu consigo dar um jeito assim, porque tem uma nova lei que vai abranger isso. E aí, como seu coração sente? Seu coração sente que isso é verdade? Seu coração sente que isso pode acontecer? Seu coração sente que é permitido fazer? Então, isso foi um dos motivos de eu sair da igreja, né? Claro que eu tenho outros momentos, eu tenho outras partes que eu posso, em outros vídeos, falar, de momentos espirituais que eu vivi lá e que eu sabia que Deus, em um momento determinado, ia falar pra mim assim, agora é o momento chegado, mas eu já sabia que esse momento estava chegando. Uma outra coisa que muita gente fala e
que me indaga é, eu não sei como você abriu mão de ser líder de um ministério para ir para uma outra igreja onde eu não sou nada. Eu simplesmente sento e aprendo. Simplesmente sento e ouço. Simplesmente tento crescer ali, né? Não crescer em liderança, em nada disso, mas crescer em algo espiritual, né? E a real é que não é pra mim. A gente tem que entender que não é estar numa liderança, não é algo pra me glorificar, e sim pra glorificar o Pai. Então, entenda, irmão, irmã, que se você tá num cargo de liderança, esteja debaixo da vontade do Senhor, seja obediente, seja temente, faça a obra, trabalhe e tal. Mas se você não está, não se preocupe com o cargo. Ou então, se você está pensando em sair da igreja, porque realmente a igreja onde você está não tem, tem muito mais alimentado seu ego do que confrontado você, seus pecados, e mostrado que o único que é o santo é Jesus, então se preocupa. Sai assim. Vá para um lugar onde você busque ensinamentos, tenha comprometimento, entenda comprometimento com a palavra, sabe? Seja justo, que justifique o valor que foi dado, que essa questão de vou pedir oferta para isso, vou pedir oferta para aquilo, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Cuidado com isso, isso é muito preocupante. E não fique com medo de, vou perder meu cargo. Às vezes o Senhor, ele tem muito mais para te dar sentado numa cadeira do que sendo líder de alguém. Então, assim, uma coisa que eu tenho aprendido e recebido muito mais amor é que eu sempre achei que eu precisava de um cargo para ser amada pelas pessoas, e não. Eu sou amada porque eu sou filha de Jesus, eu sou irmã deles. Então, assim, você recebe amor conforme a forma que você olha as pessoas, a forma, aquele olhar misericordioso, sabe? Então, assim, não fique com essa, assim, vou perder o meu carro aqui, vou pra lá, vou começar do zero. Comece do zero se for necessário, mas Deus vai te honrar, porque você tá fazendo o que é a vontade do Senhor, você está aprendendo, buscando a palavra, buscando conhecimento, está sendo confrontado, está buscando mudança, está buscando restauração. Então não se prenda ao cargo, se prenda a crescer e entender a voz do Senhor, porque nem sempre um culto é espiritual, é muito mais racional. E é uma coisa que eu sempre ouvi, que eu sempre me indaguei e falei, mas eu acho que não é tudo isso não, eu acho que pode ser diferente, eu acho que pode ser de forma... Só que não é, você tem que ser mais racional, você tem que entender, você tem que pegar aquilo e levar pra casa e ficar, ruminando a palavra, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que fazer um devocional de, li a palavra aqui, Deus me falou isso, isso, isso. Deus pode falar isso, 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 como já fez várias vezes na minha vida, mas também por várias vezes eu já ouvi outras pregações de outros teólogos, basados na teologia, são basados no conhecimento, né? E tem uma sabedoria divina para nos dar sobre aquele texto e falar, caramba, como que é real isso? Talvez fulano de tal tinha muito mais problemas do que realmente é. Talvez fosse muito mais fácil naquela época ou não. E aí você para pra pensar e começa a refletir. E aí a sua devocional, ela fica muito mais rica do que somente ler a Bíblia e achar que tá tudo certo. Não é só ler a Bíblia, mas sim entender e buscar a fundo o que realmente aquilo está falando, buscar o significado das palavras e ver realmente o que aquilo está dizendo, estudar versículo a versículo, o que cada versículo representa, e assim a sua devocional vai ser muito mais rica. Acho que falei muita coisa nesse vídeo, posso gravar um segundo vídeo explicando mais a fundo, né, detalhes por detalhes, porque eu saí da igreja. Esse vídeo é só um vídeo muito raso, mas ao mesmo tempo eu espero, né, que ele fale ao seu coração, que ele mostre realmente o que é ouvir a palavra do Senhor, sabe? Ouvir a palavra do Senhor não é só ir ao culto e falar glória a Deus, eu recebo, mas sim ruminar durante a semana
E se a sua igreja não está fazendo isso, se preocupe, porque culto não é para você, e sim oferecer em ações de graças ao Senhor. Então, cuidado com isso, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!